Durante décadas, a Antártida foi vendida ao mundo como um continente de gelo, solidão e silêncio. Uma imensidão branca, vazia, onde a vida mal consegue resistir. Mas essa imagem, para muitos pesquisadores independentes e estudiosos de civilizações perdidas, sempre pareceu incompleta. Quase como se estivesse faltando uma peça fundamental na história. E se essa peça estivesse escondida sob quilômetros de gelo? Nos últimos anos, um murmúrio tem crescido nos bastidores da ciência. Relatos não oficiais, documentos que vazaram e testemunhos anônimos começaram a pintar um quadro completamente diferente da Antártida. Eles falam de algo que até pouco tempo seria considerado ficção científica. A existência de uma estrutura subterrânea colossal, um templo antigo, enterrado sob o gelo há milhões de anos. Não uma obra humana, pelo menos não de qualquer civilização que conhecemos. Algo anterior, segundo esses relatos, a descoberta teria acontecido por acidente. Equipes internacionais, durante operações de perfuração e mapeamento geológico, encontraram uma anomalia inexplicável. O que parecia ser apenas uma formação rochosa estranha, começou a revelar uma geometria perfeita demais para ser natural. Corredores perfeitamente alinhados. Câmaras hexagonais gigantescas e pilares esculpidos em um material que se assemelha à pedra, mas que não corresponde a nada conhecido pela ciência moderna. O mais intrigante é que esse material parecia emitir uma frequência fraca, quase inaudível, captada apenas por instrumentos específicos. Era como se a própria estrutura estivesse viva, pulsando, ou talvez armazenando algum tipo de informação antiga. Era uma assinatura energética que não deveria estar ali. Quando as primeiras imagens supostamente vazaram para círculos restritos, a perplexidade foi total. As fotos mostravam paredes cobertas por símbolos que não pertenciam a nenhuma língua humana. Eram linhas curvas, espirais e padrões geométricos complexos, que lembravam tanto códigos matemáticos avançados quanto inscrições cerimoniais. Especialistas em linguística antiga que tiveram acesso a essas imagens afirmaram algo chocante. Os símbolos apresentavam características semelhantes a marcas encontradas em artefatos pré-históricos na África e na Sibéria, mas eram infinitamente mais complexos. Era como se estivéssemos olhando para uma versão avançada, uma forma completa de uma linguagem ancestral que a humanidade apenas vislumbrou em seu estado mais primitivo. A história fica ainda mais obscura. Rumores mais ousados afirmam que, assim que a magnitude da descoberta foi compreendida, equipes militares de várias nações chegaram ao local antes mesmo dos cientistas civis. A área foi imediatamente isolada, o acesso restrito, e toda a operação foi colocada sob um sigilo absoluto. Muitos acreditam que essa foi uma tentativa deliberada de suprimir a descoberta, não apenas por seu valor arqueológico, mas pelo impacto cataclísmico que ela teria sobre a nossa compreensão da história. Afinal, um templo daquela magnitude, enterrado sob uma camada de gelo que se formou há milhões de anos, sugere que essa estrutura existia muito antes dos primeiros humanos modernos caminharem sobre a Terra. Quem construiu isso? E quando os poucos pesquisadores que afirmam ter analisado os dados descrevem o que viram com uma mistura de admiração e medo? No centro do templo haveria uma sala circular enorme, com um teto abobadado que se perdia na escuridão. No chão, um símbolo gigantesco, formado por círculos entrelaçados. Parecia representar um mapa estelar, mas as constelações não eram as que vemos no nosso céu noturno. Eram desconhecidas. Era como se o mapa apontasse para um lugar muito, muito distante. Um lugar fora do nosso sistema solar. As teorias começaram a surgir. Alguns sugerem que o templo poderia ter sido um ponto de encontro, um observatório ou até mesmo uma estação de passagem construída por uma inteligência não humana. Outros, mais cautelosos, especulam que poderia ser a obra de uma civilização terrestre muito avançada. Uma civilização perdida que existiu milhões de anos antes da nossa e cuja memória foi completamente apagada pelo tempo. Mas os relatos vão além da arquitetura. Pessoas que supostamente estiveram dentro da estrutura descreveram sensações físicas estranhas. Alguns sentiram uma diminuição no peso, como se a gravidade local fosse sutilmente diferente. Outros afirmaram ter ouvido sons inexistentes, frequências baixas, vibrantes que pareciam ecoar diretamente dentro de suas mentes sem passar pelos ouvidos. Um dos relatos mais perturbadores fala sobre a interação com os símbolos nas paredes. Certos glifos, quando tocados, brilhavam com uma luz fraca,
reagindo como se fossem sensores ou mecanismos antigos, aguardando ativação. A tecnologia parecia orgânica, fundida com a própria pedra. O que quer que estivesse ali parecia mais avançado do que qualquer coisa que a humanidade moderna já produziu. E talvez o aspecto mais inquietante de toda essa história seja o silêncio, o sigilo absoluto que envolve a suposta descoberta. Documentos teriam sumido de arquivos. Pesquisadores que falaram demais desapareceram de conferências científicas. As coordenadas exatas do local foram classificadas como segredo de Estado. Enquanto isso, a Antártida continua sendo o lugar mais inacessível do planeta, protegida por tratados internacionais, bases militares e, claro, as condições climáticas mais extremas da Terra. Tudo isso só alimenta a suspeita de que o continente gelado guarda segredos que desafiam completamente a nossa linha do tempo oficial. Segredos que algumas pessoas poderosas não querem que o mundo saiba. Se esse templo realmente existe, ele não é apenas uma descoberta arqueológica, ele é uma reescrita total da nossa história. É a peça que falta para entendermos quem esteve aqui antes de nós, quem construiu estruturas impossíveis sob o gelo, e que tipo de conhecimento estava sendo preservado ou escondido. E talvez a pergunta mais assustadora não seja quem construiu, mas sim por quê. Era um abrigo para sobreviver a um cataclismo? Um memorial para uma civilização esquecida? Um aviso sobre algo que está por vir? Ou, quem sabe, um ponto de contato, um farol adormecido, aguardando o momento certo para ser revelado ao mundo? À medida que o gelo da Antártida continua a derreter, revelando lentamente fragmentos de um passado que ainda não compreendemos, cresce a sensação de que algo monumental está prestes a vir à tona. Algo que não pode permanecer enterrado para sempre. Um templo silencioso, adormecido, que guarda a chave para desvendar um segredo que a humanidade talvez ainda não esteja preparada para aceitar. O que você acha que está escondido sob o gelo? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.